E deu Vasco no clássico contra o Flamengo, com direito a repercussão muito negativa no rubro-negro. Vários torcedores do Flamengo querem a demissão de Rogério Ceni. Também vou te falar sobre a diretoria rubro-negra muito brava com a Arrascaeta. Vou falar também sobre o outro lado, do lado dos vencedores, o Vasco da Gama, com direito a provocações com Gabigol. Tudo isso a partir de agora no vídeo de hoje do canal do Nicola, que ainda fala sobre quanto custa para o São Paulo comprar o paraguaio Galeano, novidades envolvendo Castelhanos e o Palmeiras, dia D, importantíssimo para a contratação ou não do argentino. E que história é essa de que Renato Gaúcho pode dirigir o Corinthians? Para completar, te atualizo sobre as últimas da Copa do Brasil e da Libertadores da América. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar as informações, pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e ficarem atentos ao programa do Nicola dessa sexta-feira. Prometo trazer um programa super interativo, mas também com entrevistas bem legais. Combinado? Bom, bora começar o vídeo, lembrando que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que você precisa ter no seu celular para ficar super bem informado sobre as coisas do futebol. Como é que o OneFootball funciona? Você vai receber no seu celular de graça, ao longo de todo o dia, as principais notícias do futebol. E se você também indicar o seu time do coração, o OneFootball vai priorizar as notícias do seu clube. Para completar, pelo OneFootball você ainda assiste aos jogos do campeonato francês e alemão absolutamente de graça no seu telefone celular. Sem gastar absolutamente nada, você vai ver Borussia Dortmund, Bayern de Munique, Neymar no PSG, enfim, tudo isso sem gastar nada. Curtiu, né? Então pega na descrição desse vídeo o link do OneFootball, é de graça e serve para qualquer celular. Bora começar o vídeo te atualizando sobre as últimas da quinta-feira envolvendo Libertadores e Copa do Brasil. Só havia restado uma última vaga na fase de grupos da Libertadores, que será ocupada pelo Júnior Barranquilla. O time colombiano fez 3-0 no Bolívar, havia perdido por 2-1 na Bolívia, em casa fez 3-0, o primeiro gol do jogo, inclusive, marcado por Miguel Ángel Borja, que ainda pertence ao Palmeiras e está emprestado ao Júnior Barranquilla. Dessa maneira, o time colombiano vai estar no grupo D, pior grupo de todos, com River Plate, Fluminense, Santa Fé e agora o Júnior Barranquilla. Muito difícil apontar um favorito nesse grupo. Já o Bolívar vai disputar o grupo C da Sul-Americana ao lado de Ceará, Arsenal de Sarandi e Jorge Wilstermann. Também nessa quinta-feira tivemos 3 jogos definindo os classificados para a próxima fase da Copa do Brasil, para a terceira fase. O Avaí fez 2-0 no Cascavel em casa, o 4 de julho de Piripiri empatou com o Cuiabá no tempo normal em 0-0 e nos pênaltis venceu por 5-4, eliminando um time da primeira divisão. Já o Atlético Goianiense visitou o Joinville e fez 2-0. Atlético Goianiense, Avaí e 4 de julho são os últimos representantes da terceira fase da Copa do Brasil. Bora falar agora sobre o Palmeiras com novidades importantes para essa sexta-feira. O Verdão espera anunciar, enfim, a contratação do argentino Tati Castelhanos, 22 anos de idade, atleta que pertence ao New York City. Contei durante o programa do Nicola dessa quinta-feira com exclusividade que o Palmeiras havia se animado com as últimas respostas vindas dos Estados Unidos. Com o atacante está tudo certo, ele já aceitou salário e tempo de contrato. Resta convencer o time americano a liberar o jogador. A primeira proposta do Palmeiras era de empréstimo com opção de compra, não foi aceita. O Palmeiras melhorou essa oferta imaginando ou pedindo para que comprasse 60% dos direitos econômicos por 2,5 milhões de dólares, com parcelamento dessa compra. O New York City não gostou do valor, não gostou do percentual e muito menos do parcelamento. O Palmeiras fez uma última proposta, a definitiva. 4 milhões de dólares, que equivalem a 22 milhões de reais, por 70% dos direitos econômicos. O Palmeiras não abre mão de pagar de forma parcelada, mas reduziu o número de parcelas e espera a resposta positiva para essa sexta-feira, até porque o prazo para inscrições na Libertadores se encerra nesse sábado às 19h15. Se o Palmeiras não conseguir inscrevê-lo, só vai poder utilizar o Castelhanos a partir da fase de mata-mata. E aí talvez o interesse no atacante argentino até diminua. A pergunta que eu quero fazer para você antes de mudar de assunto é: vale a pena gastar 4 milhões de dólares no Castelhanos ou pagar 5 milhões de dólares em luvas diluídas durante todo o tempo de contrato pela contratação do Borré? O Borré não será mais jogador do Palmeiras, mas eram essas as cifras aceitas pelo atacante colombiano de 25 anos de idade, um pouco mais velho do que o Castelhanos, que tem 22, mas
a jogar pelo que faz com a camisa do River Plate. Eu acho o Borré muito mais jogador do que o Castelhanos, ainda que fazendo a ressalva de que o Borré teria um salário muito superior ao do argentino do New York City. Renato Gaúcho está livre no mercado, foi demitido nesta quinta-feira pelo Grêmio depois da eliminação do time na Libertadores da América, ainda na fase de pré-Libertadores. A partir de agora, o nome do Renato vai ser especulado em vários clubes brasileiros. Algumas pessoas, durante o programa do Nicola dessa quinta-feira, me perguntaram se havia possibilidade de o Renato Gaúcho assumir o Corinthians. Afinal de contas, o Wagner Mancini vem oscilando, não consegue fazer com que o time engrene. Mandei a pergunta para um dirigente importante do Corinthians, não posso contar o nome desse dirigente, mas ele me trouxe alguns detalhes importantes que eu queria dividir com vocês. Para começar, vale contar que esse dirigente não vê nenhuma chance de o Renato Gaúcho ser contratado. E nada tem a ver contra a pessoa do Renato ou contra as capacidades do Renato Gaúcho, mas sim em relação à capacidade financeira do Corinthians hoje. Você tem ideia de quanto ganha o Wagner Mancini? De acordo com esse dirigente, o Timão paga R$280 mil por mês de salário ao Mancini. O Renato Gaúcho ganhava nos tempos de Grêmio R$1 milhão, ou seja, 3 meses do Mancini não são suficientes para pagar um mês do que recebia o Renato Gaúcho à frente do Grêmio. É inimaginável pensar que o Renato Gaúcho volte ao mercado para receber, por exemplo, R$600 mil, R$700 mil. A tendência é que ele exija, pelo menos nesse primeiro momento, a mesma cifra, os mesmos vencimentos que tinha enquanto era comandante do Grêmio. E para o Corinthians, essa realidade está completamente descartada. Ouvi mais desse dirigente corintiano. Ele assegurou que o Corinthians não vai contratar nem jogadores enquanto não houver volta do público. A alegação é de que o Corinthians passa por uma enorme crise financeira e não tem dinheiro para investimentos. A partir do momento em que a bilheteria estiver liberada, com a presença de público, isso obviamente depois que a vacinação já estiver sendo realizada com muito mais frequência no Brasil, aí sim o Corinthians, com uma melhor condição financeira, pode pensar em se reforçar. A gente já está na metade do mês de abril e até agora o Corinthians não contratou nenhum jogador. E só para completar, já que falei sobre a saída do Renato Gaúcho do Grêmio, quero contar que o Grêmio hoje trabalha com 2 possibilidades de técnico. Thiago Nunes favorito, Guillermo Barros Esqueloto, ex-técnico do Boca Juniors, foi oferecido aos dirigentes do Grêmio que ficaram de pensar sobre a possibilidade. Enquanto não houver uma definição, o Thiago Gomes, que era técnico do time Sub-21, vai comandar o Grêmio no Campeonato Gaúcho. Um dos destaques do São Paulo nesse início de temporada, o atacante Galeano, que acabou de completar 21 anos de idade, não pertence ao São Paulo. Ele está emprestado pelo Rubio Nu, time pequeno do Paraguai, até dezembro. O contrato venceria em dezembro do ano passado, mas diante da pandemia e da falta de oportunidades no time principal, São Paulo conseguiu convencer o Rubio Nu a prorrogar esse empréstimo até 31 de dezembro. Agora é o último empréstimo. Ou o São Paulo compra o jogador ou perde o Galeano de forma definitiva. Perguntei para o Carlos Belmonte, que é o diretor de futebol do São Paulo, quais as condições do negócio e como é que o São Paulo avalia a possibilidade de ficar com o jogador em definitivo. O Belmonte afirmou que pelo contrato de empréstimo está previsto o valor de $1 milhão, ou mais ou menos 5 milhões e 600 mil reais, para que o São Paulo adquira esses direitos econômicos de forma definitiva. O curioso é que no fim do ano passado, quando o São Paulo anunciou a extensão do contrato de empréstimo, os valores divulgados na oportunidade foram de $600 mil pela compra em definitivo, o que equivalem hoje a mais ou menos um pouco mais de 3 milhões de reais. Um acréscimo considerável, $600 mil para $1 milhão. Mas vou me basear naquilo que disse o diretor de futebol do São Paulo. O Belmonte só não tinha certeza em relação ao percentual da compra. Na oportunidade no fim do ano, se quisesse ficar com o jogador, pagaria $600 mil por 60% dos direitos econômicos. De acordo com o Belmonte, o São Paulo ainda não se definiu em relação a exercer ou não o direito de compra. A ideia é avaliar um pouquinho mais o Galeano para entender qual o potencial desse jogador de 21 anos de idade. Crespo tem feito enormes elogios e já indicou que pode utilizá-lo como ponta ou como um lateral direito. No esquema do Crespo nem seria um lateral, e sim um ala. Afinal de contas, são sempre 3 zagueiros e os jogadores que atuam pelos lados do campo têm muita liberdade para atacar. O Galeano disse que está tentando se acostumar a essa nova posição. Jogador que foi muito bem no Sub-20 do São Paulo, 15 gols em 24 partidas na temporada passada. Nesse ano, pelo time principal, já são 4 jogos e ele foi, para mim, o melhor em campo na vitória contra o Guarani por 3-2. Bora falar agora sobre o clássico envolvendo Vasco e Flamengo. Deu Vasco 3-1 e o detalhe é que o Vasco chegou a abrir 3-0.
Gols do Léo Matos de cabeça, do Cano, bonito gol, e também do Morato. O Morato, inclusive, na comemoração, fez menção a Edmundo, daqui a pouco eu falo sobre esse tema. O Vitinho ainda descontou a favor do Flamengo, derrota ruim, derrota decepcionante para os rubro-negros que estão revoltados com o Rogério Ceni. Tudo por causa da escalação do time. O Arrascaeta virou desfalque durante o dia, daqui a pouco falo também sobre a situação do Arrascaeta, mas sem o uruguaio, o Rogério Ceni decidiu inventar. Colocou o João Gomes no time, adiantou o Gerson e tirou o Everton Ribeiro do lado direito e passou para o lado esquerdo, onde costuma atuar o Arrascaeta. No final das contas, o João Gomes não foi bem, o Gerson foi mal e o Everton Ribeiro fora de posição foi pior ainda. O primeiro tempo do Flamengo foi um primeiro tempo ruim, de muita posse de bola, de muita troca de passes, mas de poucas jogadas conclusivas, poucas jogadas de perigo. Rogério Ceni consertou esse esquema, toda essa bagunça, tirando o João Gomes, devolvendo o Gerson para o meio e colocando o Vitinho na posição em que era do Arrascaeta. Foi inclusive do Vitinho o gol do Flamengo, mas o estrago já estava feito e o Vasco mereceu os 3 pontos e a vitória. Com os 3 pontos, o Vasco pulou para o 5º lugar com 13 pontos, o Flamengo é o segundo com 19, 1 ponto a menos do que o líder Volta Redonda. Vasco ainda com alguma dificuldade para buscar a classificação, o Flamengo já matematicamente assegurado nas semifinais, mas nesse momento não é o líder do campeonato. Importante contar que o Vasco não vencia o Flamengo desde 24 de abril de 2016, vitória por 2-0 na oportunidade, eram 17 jogos de jejum contra o grande rival. E diante dessa situação, de favoritismo total a favor do Flamengo, desse enorme jejum, e uma vitória convincente do Vasco, não faltou gozação por parte dos cruzmaltinos. O Galarza, bom volante paraguaio, meio campista paraguaio do Vasco, chegou a usar o Instagram para zoar o Gabigol. Ele postou uma foto do Gabigol e escreveu: "Tá muito fraco, irmão". Já dirigentes e outras pessoas ligadas ao Vasco da Gama, de um camarote no Maracanã, apontaram para o Gabigol dando tchau, como falando: pode ir embora, que vocês já perderam. O Gabigol respondendo, apontando 2, fazendo menção à segunda divisão. Teve também uma tretinha básica entre dirigentes do Vasco e do Flamengo que tem se desentendido já há algum tempo, desde o episódio do Maracanã, o Flamengo admitindo, ou melhor, o Vasco afirmando que gostaria de fazer parte da administração do Maracanã e o Flamengo fazendo pouco caso, dizendo que o Vasco não tem capacidade financeira para assumir o controle do estádio. Os dirigentes do Vasco também não gostaram de o jogo ter sido marcado para quinta-feira sem autorização, ou pelo menos sem a permissão dos dirigentes vascaínos, e para completar, os vascaínos também se irritaram com o fato de terem sido colocados num camarote sem ar-condicionado e com água quente. Enfim, um caos total, mas no final das contas deu Vasco da Gama uma vitória para encher de esperança o torcedor vascaíno e para frustrar demais o torcedor rubro-negro. Quero fechar o vídeo falando sobre Rogério Ceni, que acaba de ser campeão pela segunda vez com o Flamengo no domingo. O Flamengo empatou no tempo normal em 2-2 com o Palmeiras e venceu nos pênaltis a Supercopa do Brasil. Algumas semanas antes, o Rogério Ceni e o Flamengo já haviam vencido o Campeonato Brasileiro, mas, ao que parece para o torcedor do Flamengo, tudo isso valeu muito pouco ou quase nada. É que nas redes sociais e durante todo o programa do Nicola, as participações dos rubro-negros demonstravam enorme irritação com o treinador. O Rogério Ceni virou o grande culpado do torcedor por causa dessa derrota por 3-1 para o Vasco da Gama. E já há uma pressão interna e externa pela demissão do Rogério Ceni, por mais maluco que isso possa parecer. O futebol brasileiro vive um momento muito louco. O Flamengo está pressionado, o Palmeiras muito pressionado depois de 2 vice-campeonatos, o Cuca acabou de chegar ao Atlético Mineiro e também já está tomando pressão. Enfim, todo mundo parece não prestar. E o Rogério Ceni especialmente para o torcedor do Flamengo. Vale a lembrança de que na metade do ano, a tendência é que Jorge Jesus não fique mais no Benfica. Ele tem contrato com o Benfica até a metade do ano que vem, mas diante da péssima campanha do Benfica, tudo leva a crer que ele vai se acertar de forma amigável para deixar o Benfica. E a partir daí, com o Jorge Jesus disponível no mercado, a chance de o Rogério Ceni permanecer no Flamengo é praticamente zero. Haveria uma pressão de todas as partes para que o JJ fosse contratado. Também estou muito curioso para saber como é que vai ser o comportamento, especialmente dos dirigentes do Flamengo, com a presença do Renato Gaúcho livre, disponível no mercado. Renato já foi a primeira opção desses dirigentes do Flamengo, em pelo menos 2 oportunidades. E nas 2, o Renato Gaúcho disse não ao rubro-negro, embora ele já tenha afirmado para vários amigos que o sonho da vida dele como técnico é dirigir o Flamengo. Acho que para esse momento a chance de Rogério Ceni ser demitido é zero. O Marcos Braz e o Bruno Spindel vão fazer o possível e o impossível para manter o Rogério, pelo menos por agora. Mas
Rogério vai precisar de resultados e de boas atuações com muito mais frequência do que tem acontecido se ele quiser ter vida longa no Flamengo. Só para arrematar, vamos explicar a história do Arrascaeta. Você já deve estar sabendo que o Arrascaeta não foi para o jogo contra o Vasco, ele estava relacionado, mas o Flamengo divulgou na metade da tarde da quinta-feira que um problema no tornozelo o impediu de jogar. Mas o próprio Flamengo fez questão de vazar para a imprensa que a ausência do Arrascaeta tem a ver com um litígio, com uma briga interna. O Arrascaeta entende que merece um reajuste salarial e mais do que isso, que o Flamengo tem de comprar um percentual que ainda está preso ao Defensor do Uruguai. Eu só não consegui entender por que o Arrascaeta tem tanta vontade de fazer o Flamengo comprar essa grana ou esse percentual do Defensor do Uruguai. Imagino que deva ter alguma participação pro jogador em cima disso. Afinal de contas, o que mudaria para o Arrascaeta ter percentuais presos ao Flamengo ou a seu ex-clube no Uruguai? Acho que ele deve ter direito a alguma participação, é a única justificativa plausível. Em relação ao salário, acho justa a reivindicação. Vários jogadores companheiros de Arrascaeta tiveram direito ao aumento, só o uruguaio e o Gerson que ainda não. O Flamengo tinha prometido dar esse aumento, mas por conta da dificuldade financeira tem adiado qualquer reajuste para os dois jogadores. O Gerson também anda meio bravo, mas numa situação menos enfática, menos impositiva do que o Arrascaeta. Conversei durante o dia, durante essa quinta-feira, com um dirigente do Flamengo. O mesmo dirigente que algum tempo atrás, coisa de alguns dias atrás, me falou sobre a necessidade identificada no clube de uma reformulação para 2022. Há compreensão dentro da diretoria do Flamengo de que esse elenco tem dado sinais de acomodação, de que é um elenco que vai precisar de mexidas importantes para a próxima temporada. Cumpre-se esse ciclo de 3 anos, encerra-se a temporada de 2021 e para 2022 algumas mexidas vitais devem acontecer. Fui perguntar para esse dirigente como é que estava essa situação do Arrascaeta, como é que ele via toda essa situação. E a resposta dele foi a seguinte: não posso identificar o dirigente, infelizmente ele pediu off, mas esse dirigente está muito bravo e chamou o Arrascaeta, disse que o comportamento do Arrascaeta ao pedir para não jogar foi de um comportamento de um jogador vagabundo. Foi essa a expressão usada por esse dirigente. E vou completar afirmando que dentro da diretoria do Flamengo pegou muito mal a decisão do Arrascaeta de não enfrentar o Vasco da Gama. Ele esperou passar a Supercopa, onde o Flamengo foi campeão, para fazer essa reivindicação de forma mais severa, de forma mais forte. Os dirigentes do Flamengo se sentiram pressionados. E esses dirigentes não costumam ceder à pressão. Então essa pode ser uma queda de braço que vai demorar muito mais tempo para se resolver do que a gente imaginava. Espero que isso não aconteça. Afinal de contas, o maior prejudicado, nesse caso, deve ser o Flamengo. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês. Espero que tenham curtido o vídeo. Se curtiram, não esqueçam do like, de se inscrever no canal. A gente se vê à tarde com mais um vídeo. E à noite tem programa do Nicola com muita informação, interatividade, entrevista, enfim, bastante coisa legal. Espero por vocês. Até lá, tchau, tchau!